Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Silvestre Durães e hoje o nosso roteiro é no Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Então vem comigo, vamos fazer esse tour maravilhoso e voltar a 200 milhões de anos atrás. E hoje a nossa visita, o nosso roteiro é no Museu da Arqueologia e Paleontologia de São Luís do Maranhão. E hoje nossa visita vai ser guiada pela nossa amiga. Olá, eu sou a Raíssa, sou guia do Museu de Paleontologia e Arqueologia do Maranhão. Então, esse é o Amazonsauro. Ele é o primeiro dinossauro saurópode, de pescoçudo herbívoro encontrado no Maranhão. Ele foi encontrado na década de 90 em Itapecuru, às margens do rio Itapecuru. Infelizmente, nós não temos os ossos aqui no museu, porque como foi encontrado há muito tempo atrás, naquela época ainda não existia o museu. Então, os ossos do dinossauro eles foram levados para o Rio de Janeiro, que era de lá que são os grupos de pesquisadores que o encontraram. No Maranhão, há 7 diferentes lugares onde nós encontramos muitos fósseis, aqui no Maranhão. Temos a Ilha do Cajual, lá perto de Alcântara, que é o maior sítio fossilífero da América Latina. Nós temos também alguns lugares como Brejo, Grajaú, Itapecuru, Cajapió e outros grandes sítios fossilíferos, onde são encontrados inúmeros dinossauros, e todos aqui no Maranhão. Outro grupo muito encontrado aqui no Maranhão são os titanossauros, que também são grupos de animais saurópodes. Eram animais que chegavam a 20 metros de comprimento, um dos maiores herbívoros que viveram aqui no Maranhão. E nós encontramos restos de dentes, falanges, que são ossos dos dedos, vértebras caudais, principalmente. Eles viveram em cerca de 95 milhões de anos atrás. Esses são ossos de pterossauro. Esses são pterossauros, que são répteis voadores, que não são dinossauros, mas conviveram com eles. Eram animais que chegavam aí a 4, 5 metros de envergadura. E aqui no Maranhão a gente só encontra dentes, Então a gente encontrou alguns dentes desse grupo. Esse é o Carcharodontossauro. Ele é o maior terópode daquela época, o maior predador carnívoro que abatia os saurópodes. É um primo bem mais velho que o Tiranossauro Rex, que não é brasileiro. Então esse é o grupo, a espécie brasileira que compreendia tanto aqui quanto na África, que naquela época eram os dois continentes juntos. Então a gente encontra dentes, falanges, vértebras caudais, principalmente. Aqui no Maranhão também, por ser um local litorâneo, a gente encontra também alguns peixes, principalmente arraias, Lá tinha muitas arraias, tubarões e peixes pulmonares. Um exemplo é a arraia espadarte, que era muito encontrada aqui. Tá conseguindo olhar direito? Esse é o espinossauro. Era um dos maiores carnívoros da época, alcançando tamanhos muito maiores que o Tiranossauro Rex, por exemplo. É o maior carnívoro já encontrado no mundo. Ele foi encontrado na Ilha do Cajual, próximo a Alcântara. Era um animal basicamente piscívoro, ele se alimentava basicamente de peixes. Era semiaquático, é considerado um dinossauro semiaquático. E ele é muito característico por ter essa vela, Não são todas as espécies de espinossauros que tem, mas é esse que é o Espinossauro aegypticus. Ele tem essa vela que era usada para termolação de temperatura. Esse é o Candidodon. É um crocodiliano bem pequenininho, ele chegava a 1,5 m. Foi encontrado junto com o primeiro dinossauro Amazonsaurus nas margens do rio Itapecuru. E também não tem ossos aqui porque, assim como o Amazonsauro, o pessoal do Rio de Janeiro levou por não ter um lugar aqui no Maranhão que pudesse guardar esses fósseis. Essas são pegadas de dinossauros terópodes, dinossauros carnívoros.
são marcas de pegada que foram encontradas na Ilha da Baronesa, em Alcântara. Lá tem várias pegadas, aqui no museu tem algumas guardadas também, eram muito conhecidas. Isso aqui é uma costela de um dinossauro carnívoro também, que foi encontrada na Ilha de Cajapió. E ao lado nós temos alguns adereços que os paleontólogos usam para poder escavar os fósseis, encontrá-los e mantê-los preservados até a entrada ao museu. Dentro dos animais aquáticos, a gente, além das arraias, né, nós tínhamos alguns tubarões, os hipodontiformes. Eram tubarões bem pequenos, porém eles são muito característicos por ter uma placa de osso, né, perto das nadadeiras, que servia para afugentar possíveis predadores. A gente encontrava também algumas tartarugas do gênero Araripemes, que eram tartarugas de água doce. O maior peixe já conhecido, que era o Malsônia, ele é da família dos peixes selacantos, que ainda são existentes, então eram peixes enormes, que chegavam a 4 metros de comprimento. E muitos peixes pulmonados, como os dipnoicos, né? Pycnodontiformes e alguns outros grupos. E alguns peixes, como os lepidotes, eles tinham escamas de ossos, né? Porque naquela época os dinossauros eram os principais predadores e eles precisavam de alguma coisa, algum artifício que fizesse com que eles não fossem predados. Então as escamas eram escamas ósseas. Então a gente consegue encontrar alguns dentes e escamas desses animais. Esse é um paleoambiente da época, né? Naquela época o Maranhão ele era completamente desértico, então com muitas areias, e nesses desertos também tinham lagos, que era onde tudo acontecia, né? Que os animais predavam, onde eles bebiam água. Importante frisar que aquela época era o período Cretáceo, né? Então era de cerca de 95 a 65 milhões de anos, até a data de extinção dos dinossauros, foram que esses animais viveram. E todos os fósseis de animais no Maranhão são encontrados desse período. E as plantas que viviam na época eram araucárias, né, que hoje vivem no sul, mas naquela época elas conseguiam viver nesse ambiente, né, desértico. Então a gente tinha algumas espécies de araucárias, samambaias, pinheiros e equisetales, que hoje é um grupo extinto, exceto pela cavalinha do mar, que é das espécies de equisetales ainda viventes. Na verdade, o único, né? Todas as outras espécies de equisetales foram extintas. Então, nós temos alguns fósseis, né, de troncos de árvores que datam do período Permiano, que é basicamente de uns 240 milhões de anos atrás. Foram encontrados em diferentes locais, né, daqui do Maranhão, alguns em Grajaú e em outras localidades. E esse é o Carcharodontossauro, né? É o maior terópode da época. Ele media seus 14, 15 metros de comprimento, da ponta do rabo até a ponta do nariz. Não está em tamanho real, ele é um pouquinho maior do que isso.